Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD. Sim, senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2024, lição dos adultos, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. São aulas gloriosas porque falam do fundamento e da existência da Igreja do Senhor e sua função aqui na Terra. Chegamos à lição de número 4, que é uma lição também muito importante e muito profunda, que fala sobre a Igreja e o Reino de Deus. Vamos falar e situar a Igreja no Reino, a diferença que há entre a Igreja e o Reino, a origem e a localização e as formas do reino de Deus sobre a face da terra, a presente era do reino, a futura manifestação do reino. Por isso, eu convido você para ficar conosco até o final. Iremos sugerir livro e também vídeos do nosso canal principal, Bíblia de Fato, sobre o reino de Deus. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Na lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus, nós iremos continuar a nossa forma de abordagem das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós iremos se utilizar da leitura bíblica em classe, de Marcos 1, 14 a 17, e iremos fazer um exegese desse texto. Depois, nós iremos para os 3 tópicos em busca da coerência bíblica e teológica do conteúdo do comentarista e, por fim, também, nós buscaremos tentar responder a seguinte indagação: como eu posso aproveitar esse conhecimento adquirido na lição da escola bíblica desta semana e aplicar na minha vida, no meu cotidiano? Para que ele serve? Não só para mim, mas para os outros que me cercam. Então, a leitura bíblica em classe, que se encontra em em Marcos 1, 14 ao 17, diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino. A Bíblia faz questão de fazer essa transição de que o ministério de Cristo só começou a ser crescente após a prisão e morte de João. É o que ele fala na frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele cresça é o ministério de Jesus, a obra do reino de Deus. O próprio João indicou aos seus discípulos para seguir ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Sempre ele deixou claro que ele é menor e que Jesus é maior, que ele batiza com água, mas Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele conclui em Mateus 3,12 que ele tem a pá e limpará a sua ira e lançará fora no fogo que arde para todo sempre, no fogo que permanece, que nunca se apaga, que é o lago de fogo, aqueles que não fazem parte dos que estão inscritos no livro da vida. E isso está de acordo tanto com o ministério do Senhor Jesus Cristo, que tem por objetivo pregar o reino de Deus e salvar pelo seu sacrifício. O próprio Jesus Cristo diz: porque para isso eu vim, para pregar o evangelho do reino e salvar os que se havia perdido. O próprio Jesus diz no contexto em que todas as pessoas queriam manter Jesus preso em um lugar para que ele ficasse apenas curando as pessoas. E esse não era o objetivo, porque o reino e principalmente a unção e a obra do Messias se revelam também e se manifestam através de sinais, que não é o objetivo final. Mas quando João diz em Mateus 3,12 que ele limpará a eira e lançar no fogo do juízo de Deus, ele está falando simplesmente que o tempo está cumprido. No versículo 15 de Marcos 1, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A função de João era preparar os corações, o caminho dos corações, para receber Jesus Cristo. Ele é o anjo e o Elias do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Ele preparou essa vinda do Messias e indicou para que todos o seguissem. Resistindo ainda discípulos de João, João teve que ser morto para que todos entendessem que ele cumpriu a missão que Deus havia lhe dado e que agora ele está com o Senhor. O que significa dizer que o tempo está cumprido? Em Gálatas 4:4 diz que Jesus veio
como homem na plenitude dos tempos. Ou seja, Deus teve um tempo determinado para que as coisas se manifestassem, para que a Pax Romana, para que o mundo estivesse preparado para receber a mensagem do reino. Porque Jesus Cristo veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para mostrar plenamente quem é o Pai e qual é a mensagem do reino pura e santa. E o reino de Deus está próximo, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 17, deixou bem claro que o reino de Deus ele não vem com uma aparência visível, mas o reino de Deus já está entre vocês. O reino de Deus está entre os discípulos. O reino de Deus está entre aqueles que se arrependeram e creram no Evangelho. É o finalzinho do versículo 15. Então, o tempo chegou, ele veio para trazer o reino e a mensagem do reino, então você tem que se arrepender e crer no Evangelho para fazer parte do reino. E aqui nós, daqui a pouco, vamos indicar aos irmãos vídeos que explicam as formas do reino, os mistérios do reino e também o reino futuro de Jesus Cristo que irá vir. Mas ainda na exegese, o tempo está cumprido e o reino de Deus se manifesta nas ações do Senhor, na sua mensagem e nas suas ações, mostrando que se aproxima o tempo de Deus remir os seus escolhidos e julgar aqueles que se afastam dele. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus inicia a sua pregação, então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. A mensagem do reino se inicia com João Batista, Jesus Cristo prega a mesma mensagem, e em Atos capítulo 2, no estabelecimento e inauguração da igreja, Pedro prega a mesma mensagem, quando constrangidos os corações perguntaram: e agora o que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem do reino. A vontade do Senhor que o mundo se arrependa e que se reconcilie com ele, porque o mundo se afastou do Senhor. Quando Jesus escolhe os seus discípulos e chama eles para serem pescadores de homens, que é o versículo 17 vai dizer, Jesus enviou eles em Mateus capítulo 10 e versículo 7 para que eles fossem e pregassem o evangelho do reino às pessoas. Em Mateus 4, versículo 19, ele confirma isso, que escolheu esses pescadores para, com alusão e analogia à obra de pescar, eles pescassem não mais peixes, mas pescassem homens. E como se pesca homens? Com a mensagem do reino. Por isso que o versículo 16 e 17 dizem: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. Simão, que é Pedro, se tornou apóstolo, e André era um dos discípulos de muita importância também entre eles. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Vinde após mim é, depois que eu passar, venho atrás. Façam o que eu faço. Pisem aonde eu piso. Ou seja, eu vou ensinar vocês. Vindo após mim está dizendo, venha, eu vou explicar a vocês como faz para ser pescador de homens. Essa é a leitura bíblica em classe, essa é a exegese dessa leitura, e agora nós passaremos para os 3 tópicos da nossa lição. Mas antes eu quero indicar aqui para os irmãos esse livro, que é de Andrew M. Woods, que é O Reino Vindouro. O que é o reino e por que ele ainda não está presente. Então significa que nesse livro, que eu ainda não abri, porque estou lendo Quando a Trombeta Soar, para gravar vídeos para o nosso canal principal Bíblia de Fato, esse livro vai falar sobre o reino de Deus. E ele vai gerar muito conteúdo também para o nosso canal principal Bíblia de Fato. Então eu quero sugerir para você adquirir ele na editora Chamada, loja Chamada. São preços acessíveis, que vai abrir mais o seu entendimento sobre a questão do reino. E baseado em estudos sobre o reino, nós queremos também indicar aos irmãos alguns vídeos que nós gravamos sobre o reino. Foram 4 vídeos que ao longo da lição nós iremos mostrar aos irmãos. O primeiro tópico, o comentarista fala sobre a natureza do reino de Deus, mostrando e deixando bem claro
que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que é governante sobre todas as coisas existentes. Se ele é o criador de todas as coisas, então ele governa sobre tudo aquilo que existe. Nada foge do seu controle. E Daniel, que profetiza em um contexto de nações que serão levantadas e derrubadas, assim como também Jeremias, eles deixam bem claro essa soberania de Deus e Daniel muito mais, mostrando que Deus domina sobre os reinos dos homens. Então, por mais que os homens se vangloriem de terem poder, o Senhor Deus Todo-Poderoso interfere na história da humanidade na hora que ele quiser, porque ele manda em todas as coisas. Falando da soberania de Deus sobre as nações, em Apocalipse, capítulo 17 e versículo 17, diz que Deus entregou, ou Deus pôs no coração deles, entregar o poder ao anticristo para que se cumpram todas as palavras de Deus. O laço de Deus para trazer os seus inimigos para o lagar do furor da sua ira faz com que as nações se submetam a esse governo mundial. Logicamente, muitas não quererão se submeter ao governo do anticristo e provavelmente por isso que os pés da estátua que Deus revelou a Nabucodonosor são compostas de ferro e barro. Muitos entendem que o ferro seria o governo ditatorial do anticristo, mas o barro seria a vontade do povo, a democracia e a resistência que esse governo do anticristo sofrerá e que no final a grande rocha, que é Cristo, esmiuçará a representação do governo da grande Babilônia através do anticristo e ele triunfará sobre todo o mal, dando vitória ao seu povo. Então Deus reina e governa e permite que todas as coisas aconteçam e no fim o seu nome sempre será exaltado e glorificado. Porém, quando nós falamos de povo de Deus, a nação de Israel, que é uma nação étnica primeiramente escolhida, e também a igreja, nós vemos a manifestação da vontade de Deus para o mundo através de um reino. Então Deus escolheu uma nação, levantou essa nação a partir de uma família, que é Abraão, e a partir dessa família e dessa nação, muitas bênçãos viriam para todas as nações da terra. Esse é o propósito de Israel: trazer a lei de Deus, trazer a vontade de Deus para o mundo e manifestar o ungido, o Salvador, aquele que iria remir não apenas Israel, mas todo aquele que viesse a esse reino. Paulo usa a linguagem em Romanos 11, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Em Isaías 49 é deixado bem claro que o Senhor deu Jesus Cristo também para a luz dos gentios. Em Isaías capítulo 9, que é ratificado em Mateus capítulo 4, mostra que aonde habitava a sombra de morte, na Galiléia dos gentios, raiou a luz. E a luz é Jesus Cristo, conforme o mesmo testifica de si em João, no capítulo de número 8. Então, com o início dessa nação étnica Israel, o Senhor Deus governou de forma teocrática. Deus falava com os sacerdotes e os sacerdotes, que eram um reino sacerdotal, manifestava a vontade de Deus para o povo, trazendo também sacrifícios para aplacar a ira de Deus, que só estaria aperfeiçoada quando o sacrifício fosse o Cordeiro de Deus Cristo e não apenas animais. E aí onde entra o plano de Deus da igreja para que o sacrifício fosse capaz de perdoar os pecados de toda a humanidade e não apenas da nação de Israel, que foi utilizada por Deus como figura, como pedagogo, como aio para explicar ao mundo que a morte vicária de um inocente pode cobrir os pecados de uma outra pessoa. E é isso que acontecia com os animais, e isso que aconteceu com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não apenas da nação de Israel. Quando a igreja foi estabelecida, aí então ela recebeu do reino, através de Cristo, a mensagem do reino de Deus, que é: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Como e quando a igreja foi estabelecida? Nós já falamos isso várias vezes, tanto aqui em lições de escola bíblica, como também no nosso canal principal, Bíblia de Fato. A igreja está estabelecida e inicia o progresso para esse estabelecimento com, primeiro, a mensagem do reino de Deus: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus, a morte de Jesus Cristo na cruz
por crucifixão, a sua ressurreição dos mortos, pois é o triunfo sobre a morte, porque ele não teve e não tem pecado, a sua ascensão e a sua subida, pois se ele não for, o outro, que é o Espírito Santo, que ficará com a igreja, não poderá vir, e Atos capítulo 2, que é a chegada do Espírito para estar com a igreja e capacitar a igreja para a mensagem do reino. E aí a igreja está estabelecida. No segundo tópico, o comentarista fala sobre a igreja e as dimensões do reino. Em que espaço e aonde está o reino de Deus? Deus é soberano, então ele está acima de todas as coisas. Então ele governa de forma transcendental sobre tudo o que existe. Mas e o reino de Deus, que Cristo disse que está chegado? O próprio Jesus, em João 18,36, ele diz a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o Senhor enviaria ou eu me utilizaria dos meus anjos e eles agora iriam me proteger. Então Jesus Cristo simplesmente está dizendo que o que será estabelecido nele, porque ele diz a Pilatos que para isso eu vim, para ser rei, mas é o rei que estabelecerá o reino nos corações, através da verdade, que Pilatos tinha muito dúvida do que era essa verdade. Mas existe uma outra questão que eu queria colocar para você e começar a indicar vídeos sobre o reino que estão no nosso canal principal, Bíblia de Fato. A primeira coisa, o que significa quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por força? Então, assiste esse vídeo aí, Tomando o Reino por Força, que você verá as 2 ou 3 visões de interpretação sobre o porquê o reino de Deus é tomado à força. O que acontece? Será que é uma força minha para poder adquirir o reino? Então sou eu que adquiro o reino? Ou será que o reino de Deus é simplesmente massacrado com violência? Então entra lá no nosso canal Bíblia de Fato e pesquisa Tomando o Reino por Força, que você verá isso aí. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo disse que o reino de Deus é chegado em Mateus 12:28, em Mateus 3:2. E ele diz algo interessante em Mateus 12:28, que se eu expulso demônios, se eu faço esses sinais, é porque o reino de Deus é chegado entre vós. Então, onde está o reino de Deus? Todas as vezes que a graça de Deus se manifesta para elevar as pessoas, transportando elas das trevas para a luz, é a manifestação do reino de Deus. Pois só aquele que traz o reino é que pode fazer isso. Nem saduceu e nem fariseu, porque Jesus pregava diferente deles, diz a Bíblia, não podem colocar ninguém no reino de Deus. Jesus mesmo censurou eles, dizendo que eles nem entram e nem deixam ninguém entrar com as suas heresias. Então, muitas pessoas estão atrapalhando pessoas a entrarem no reino de Deus. A atualidade da igreja, em especial no Brasil, cuidado com o termo igreja, pois eu estou falando da igreja humana, ela está em decadência de apostasia. Porém, a igreja de Cristo está em ascensão de glória. Muitos se escandalizarão e o nome do Senhor na boca de muitas pessoas será blasfemado. Mas ai daquele por quem vêm os escândalos e as blasfêmias no nome do Senhor. Porque seria melhor que fosse colocada uma pedra de moinho em seus pés e fosse lançado nas profundezas do mar. Ou seja, a ira de Deus se levantará sobre aqueles, e principalmente líderes, que se comportam como ímpios no meio do povo de Deus, apenas aproveitando daquilo que o povo de Deus tem para a sua própria vida. E o outro vídeo que eu quero indicar aos irmãos é um vídeo muito importante que tem por título O Reino de Deus e Suas Formas. Nesse vídeo nós falamos sobre o reino de Deus que não se manifesta de forma aparente agora, o reino de Deus que se manifestará de forma aparente no milênio, e o reino de Deus definitivo e estabelecido para toda a eternidade, que é o novo céu e a nova terra com os santos e com os salvos. Então entra nesse vídeo aí, que ele é de suma importância para a sua aula, para a sua lição. E o reino de Deus com uma realidade futura, que o segundo tópico também traz, é a manifestação do milênio, onde o próprio Cristo também dará galardão, presentes e exaltação para todos aqueles que temem a ele. Porque o próprio Cristo diz: Te porei por 10 cidades. Não tem 10 cidades na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é uma cidade. Então, o reino milenial, em que Cristo governará toda a face da terra, ele exaltará muitos de Israel e da igreja para, juntos com Cristo, governar este mundo.
Por isso que eu lhe indico o nosso terceiro vídeo do canal Bíblia de Fato, que é o Reino do Messias, o Milênio. Nesse vídeo você verá características que há nessa manifestação do governo de Cristo aqui na Terra. Que o anticristo quer imitar Jesus Cristo, mas o governo de paz, mas também com justiça, será revelado apenas em Cristo Jesus. E o terceiro e último tópico, a igreja no contexto do reino de Deus, vem para nos esclarecer qual a relação que há entre a igreja e o reino. Primeira coisa, a igreja, ela não é o reino de Deus. São várias definições e uma das principais é que a igreja é a agência evangelizadora do reino, a responsável com a missão de pregar a mensagem do reino, que é arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus, que o comentarista cita textos de Atos dos Apóstolos que falam que essa mensagem continuou sendo pregada pelos apóstolos após a descida de Atos 2 e após a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. Então a igreja ela tem a missão de tornar conhecido o plano de salvação à humanidade. E aí traz a responsabilidade individual que cada um de nós temos em conhecer o plano de salvação, em conhecer as Sagradas Escrituras para pregar a mensagem do reino de Deus. Então a igreja não é o reino, mas é a expressão desse reino, a manifestação visível da vontade de Deus para que as pessoas, através da igreja, adentrem a esse reino. Então a igreja tem a ética do reino, a igreja tem a forma de entrada do reino e a autoridade e as chaves para deixar as pessoas entrarem no reino ou declarar as que não fazem parte do reino. A autoridade está com a igreja, a chave do reino. E a chave do reino está aqui, a palavra de Deus. O próprio Jesus, em João, capítulo 3, mostra que a palavra de Deus julga quem está fora dela. Já está condenado, diz João, capítulo de número 3. Então, assim como na antiga aliança, no antigo pacto, Israel era a comunidade do reino em que o Senhor reinava sobre essa nação, a igreja é a comunidade do reino do novo pacto, onde o Senhor estabeleceu que não há um sacerdote humano, mas o nosso sacerdote é Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos agora a igreja chamada de a nação sacerdotal, onde nós entregamos a nossa vida a Cristo como um sacrifício vivo que o agrada, fazendo a sua vontade nessa vida. E essa expressão do reino que é a igreja, ela se revelou na plenitude dos tempos com a obra de Jesus Cristo. Paulo a chama em Efésios capítulo 1 e Pedro também de a eleita de Deus, a escolhida do Senhor para essa grande missão, e quem estiver inserido na igreja será salvo pela graça de Deus. E aqui eu quero indicar o nosso último vídeo do canal Bíblia de Fato sobre o reino, que é os mistérios do reino de Deus, onde nós nos utilizamos de parábolas de Jesus Cristo para falar sobre os mistérios que há no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como eu posso, para concluir, aplicar esta mensagem do reino de Deus para a minha vida? Simplesmente que as pessoas precisam entender que muita gente que está sobre a face da Terra vive em um reino paralelo, existente e real, que é baseado na conservação da ética e da moral de quem conhece a Bíblia. Então, quem conhece a palavra de Deus vive em uma realidade diferenciada, mas muito mais real do que a nossa própria existência, porque nos prepara para a eternidade. Como disse Máximo no início do filme O Gladiador, o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Então, a nossa vida tem que mostrar que é possível nós nos comportarmos com a ética do reino, esperando a manifestação definitiva deste reino, que se dará no milênio e também no novo céu e na nova terra. Então, você faz parte de um reino diferenciado. Não é o reino deste mundo, mas o reino de Cristo, o reino universal do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco em mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de assistir os vídeos sugeridos e também adquira, se você desejar, o livro
que é O Reino Vindouro, de Andrew Woods. Na próxima semana estudaremos a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Iremos relembrar o último trimestre do ano passado, em que falamos sobre a missão da igreja, então iremos estudar sobre a missão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o que você achou dessa aula de hoje, e compartilhe aí o nosso vídeo, a nossa aula, para os grupos da sua igreja, que será um prazer e o meu coração ficará grato. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.